Hoje vamos mergulhar no mundo das mitocôndrias, que são as centrais energéticas das nossas células. Prepare-se para descobrir como essas pequenas estruturas têm um papel gigante na nossa saúde e bem-estar. Pois é, melhorar o número e a função das nossas mitocôndrias vai melhorar nossa performance esportiva, seja na corrida, ciclismo, no endurance em geral, mas também nos treinamentos de força e potência. E além disso, as mitocôndrias estão relacionadas à nossa saúde e longevidade. Como treinar suas mitocôndrias e por que isso é tão especial, te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP, trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência, de forma descomplicada. Galera, ajuda o canal compartilhando nossos vídeos com seus amigos. Aqui a gente tem muito vídeo falando de esporte, de saúde, e é muito interessante que vocês mandem os nossos vídeos para quem ainda não está treinando. Esse vídeo de hoje, por exemplo, sobre mitocôndria, é um vídeo que importa para qualquer pessoa, porque a saúde mitocondrial está ligada à saúde geral, vai fazer a gente viver mais. Hoje o tema são as mitocôndrias, que são pequenas potências que nos ajudam não só a fornecer energia para o nosso treino, mas também define de forma exata como o nosso corpo responde ao treino que a gente faz. E vários estudos estão prevendo que no futuro um check-up mitocondrial vai nos ajudar, inclusive, a viver muito mais. Falar de mitocôndria, de como cuidar desses blocos de construção do nosso corpo, pode tornar a gente atletas melhores, mas acima disso, vai fazer com que a gente viva com mais saúde e mais longevidade. Vamos começar entendendo o que são mitocôndrias. Muita gente fala das mitocôndrias, mas talvez poucos se lembrem das aulas de biologia lá do ensino médio, que mostrava pra gente as mitocôndrias como usinas energéticas das células. Mas, gente, as mitocôndrias são mais do que apenas manter as luzes moleculares acesas. As mitocôndrias desempenham várias funções. Uma delas é a geração de ATP. O ATP, ou trifosfato de adenosina, é essa moeda energética celular. E é por isso que as mitocôndrias são chamadas de usina energética da célula. Ela pega a energia que vem do nosso alimento, da comida, daquilo que a gente põe para dentro e transforma numa energia que o nosso corpo pode utilizar para funcionar, para tudo, para se movimentar, para pensar, para fazer digestão. Além disso, as mitocôndrias são o único componente que está dentro das nossas células, a mitocôndria fica dentro de uma célula, mas que carrega o seu próprio DNA. O DNA mitocondrial, ele é circular, ele é diferente do DNA humano, que tem aquele padrão de dupla hélice tão conhecido. Então o DNA mitocondrial tem essa carinha diferente dos restos dos nossos DNAs. Isso remete a muitos milênios atrás, quando a Terra era limitada a elementos formados por uma única célula ou pouquíssimas células. E a junção desses ancestrais, incluindo um primórdio da mitocôndria, é que foi dando origem ao que futuramente seríamos nós, seres humanos. E por a mitocôndria utilizar o oxigênio para se alimentar, um truque que foi super útil para fazer com que ela se destacasse numa atmosfera que aí naquele momento estava rico em oxigênio, que foi cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, quando aconteceu um evento chamado oxidação da Terra, onde o oxigênio se tornou mais abundante, porque anteriormente o oxigênio na Terra era muito volátil para ser utilizado pelas células, fez com que a mitocôndria se destacasse na evolução e que fosse algo que fosse incorporado pelas células e que permitisse com que elas utilizassem o oxigênio que estava então amplamente disponível no ar. Bom, e essa mitocôndria que veio lá da origem dos seres vivos impulsionou tudo que a gente faz até hoje. E é ela que permite com que a gente consiga ler um livro, cantar uma música, até vencer um Ironman. Resumindo, a mitocôndria aproveita o poder do oxigênio em transformar o alimento, aquilo que você come, em energia. Então ela pega a comida e transforma em energia, mas para isso ela usa oxigênio. E além de ter seu próprio genoma, a mitocôndria também tem uma característica interessante. Ela é herdada quase que exclusivamente das nossas mães. Ela vem direto do óvulo. Se você for um espetacular atleta de endurance, não deixe de agradecer a sua mãe. As mitocôndrias, além disso, não são todas iguais. Embora nos livros a gente sempre veja essa mitocôndria bonitinha, com essa característica tão presente nos nossos livros e hoje em dia na internet, a gente sabe que a mitocôndria do fígado é diferente da do coração, que é diferente da do cérebro, que é diferente do músculo, e isso varia
em função da ação que ela tem dentro de cada célula. Outra coisa interessante, nos livros de biologia, quando a gente olha uma célula, a gente vê que dentro dela normalmente está desenhado uma, às vezes duas mitocôndrias ali no citoplasma. Mas a verdade é que numa única célula pode ter milhares de mitocôndrias. O número de mitocôndrias dentro de cada célula vai variar enormemente, dependendo do tipo de célula. Por exemplo, um glóbulo vermelho não tem nenhuma mitocôndria, enquanto que uma célula do nosso músculo, e principalmente do músculo do coração, pode ter mais de 5.000 mitocôndrias, afinal, o coração está contraindo o tempo todo. Mas vamos ao que interessa, que é falar de mitocôndria e exercício. O número de mitocôndrias que você possui nas suas células também vai variar, dependendo dos estressores que você coloca na sua vida e de outros fatores ambientais. Por exemplo, o número de mitocôndrias dentro de uma célula vai aumentar através de um processo chamado biogênese. E as mitocôndrias também têm uma vida útil, ou seja, elas não duram para sempre ali dentro da sua célula. Ela vai se degradar, dando espaço a novas mitocôndrias que substituem aquelas que não estão funcionando tão bem. Essa renovação de mitocôndria e também a criação de novas mitocôndrias dentro dos nossos músculos vai acontecer dependendo do exercício. Aí olha que interessante, uma única sessão de exercício já inicia esse processo, ativando os genes para transcrever proteínas que serão finalmente traduzidas em proteínas que se agrupam para formar uma mitocôndria. E ao longo de 3 ou 4 semanas, o que, gente, é muito pouco, se você continuar treinando, você já vai ter um aumento significativo do número de mitocôndrias nos seus músculos. Mas você vai ter que treinar de forma adequada. E daqui a pouquinho eu vou falar qual seria o melhor treino para aumentar a mitocôndria no seu músculo. Ao mesmo tempo, o exercício também provoca essa eliminação das mitocôndrias que estão ruins, trabalhando mal. Uma mitocôndria que não produz muito ATP, ou que está produzindo de forma mais lenta, ou ruim, não está usando bem o oxigênio, ou está produzindo muito radical livre, pode ser prejudicial. Esse processo, então, de eliminação dessas mitocôndrias ruins é chamado de miofagia, ou autofagia das mitocôndrias, que é uma reciclagem dessas organelas danificadas e uma ressíntese de novas mitocôndrias boas, perfeitas, que funcionam bem. E quem faz isso também é o exercício. Em resumo, o exercício melhora as mitocôndrias dos músculos, que já estão lá, criam novas mitocôndrias, aumentando a quantidade, e eliminam as mitocôndrias ruins. Agora, tão rapidamente quanto o exercício pode construir mitocôndrias, o descanso total também pode derrubá-las. Se você construiu um monte de mitocôndria treinando e está fazendo um processo de algumas semanas onde o número aumentou bastante, mas aí você para, tem uma lesão ou tem um problema, não consegue treinar, o número de mitocôndrias vai diminuir na mesma velocidade. Isso é chamado de uma condição lábil, ou seja, a mitocôndria é altamente dependente da rotina de atividade física que você mantém na sua vida. Isso explica também por que a gente perde performance de certa forma muito rápido e ganha também de certa forma muito rápido com os esportes de endurance. Vamos falar o que mais interessa. Como é que eu faço para aumentar ao máximo a minha produção mitocondrial de maneira rápida? A gente já entendeu que é treinando. As mitocôndrias são altamente plásticas, o que significa que elas adoram esse estímulo do treinamento. E elas se adaptam para ajudar a que a gente produza cada vez mais energia de forma melhor. Quais são os treinos para melhorar a condição da mitocôndria? Essencialmente são 2 tipos. Treinos longos de baixa intensidade e os treinos intervalados de alta intensidade, os famosos HIIT. O treinamento de baixa intensidade aumenta o número de mitocôndrias, ou seja, quanta mitocôndria tem dentro do músculo. O treino de alta intensidade aumenta o tamanho e a capacidade dessas mitocôndrias. Eu gosto de usar um exemplo bem interessante. Pensa numa única mitocôndria como sendo um ônibus escolar. As moléculas de oxigênio que a gente respira são as crianças que a gente tem que colocar sentadinhas ali no ônibus. Se a gente tiver mais ônibus escolares, a gente vai conseguir levar mais crianças para a escola. Ao mesmo tempo, se a gente trocar o modelo do ônibus por um ônibus maior, com mais assentos, a gente também vai poder levar mais crianças para a escola. Assim, aumentar o tamanho e o número das mitocôndrias vai fazer com que a gente consiga, no final das contas, entregar mais oxigênio para a produção de ATP, fornecendo mais energia para a atividade física. E as duas coisas são importantes. E se a gente puder ter os 2 benefícios,
melhor será o resultado. E por que aqui o treino de alta intensidade intervalado, também chamado de HIIT, é um treino interessante? Ele tem boas evidências mostrando que ele aumenta o número de mitocôndrias e que ele aumenta o nosso VO2 máximo. E aí entra uma coisa interessante aqui. Se você faz treinos mais leves, treinos moderados, você usa uma porcentagem menor, você recruta uma porcentagem menor de massa muscular. E aí, o restante da massa muscular não recrutada não vai ter as adaptações em relação ao número de mitocôndrias. Durante os estímulos de intensidade, você aumenta o recrutamento muscular. E aí você leva os estímulos de produção de mitocôndria para uma parte maior da musculatura envolvida naquele esporte. E daí também uma questão interessante da especificidade, porque quando eu treino corrida, eu não aumento a capacidade de membro superior, porque você estimula a produção de mitocôndria só naquele músculo estimulado, então na perna e não no braço. Em resumo, a adaptação mitocondrial só ocorre nos músculos que você estimula, e daí a importância de treinos específicos e de diferentes tipos de treino. Agora, uma pergunta que eu aposto que vocês já estão fazendo. E a musculação, Lu? A musculação mexe na minha mitocôndria? A resposta é sim. E a gente tem esse estudo bem interessante que fez 12 semanas de treinamento de força com biópsia de músculos antes e depois. E mostrou que em 12 semanas o número de mitocôndrias no quadríceps não só dobrou, como teve uma grande melhora na qualidade, ou seja, musculação também melhora a mitocôndria. Bom, e quais seriam os outros benefícios de estimular a produção de mitocôndria e a qualidade da mitocôndria? A mitocôndria está envolvida em outras coisas que não só a performance esportiva. Ela está envolvida no que a gente chama de morte celular programada ou apoptose. E isso tem uma relação muito direta com um campo que está sendo muito estudado atualmente, que é relacionado a envelhecimento, longevidade e doenças crônicas. Esse campo do envelhecimento e do quanto a mitocôndria está relacionada com maior longevidade, qualidade de mitocôndria e longevidade, é algo muito interessante, vai surgir muita novidade aí pela frente. E a gente já sabe hoje que a disfunção mitocondrial contribui para uma série de processos que estão relacionados ao envelhecimento, inclusive perda de massa muscular e diminuição de resistência e força, que acontece com o passar do tempo. Algumas características mais interessantes do processo de envelhecimento são esse declínio no número e na função mitocondrial dos tecidos que estão envelhecendo. A gente sabe então que saúde mitocondrial está relacionada à performance. Agora, uma questão de $1 bilhão no campo do envelhecimento é essa relação mitocôndria e longevidade. O que seria causa, o que seria consequência. Os cientistas estão tentando desvendar se a doença crônica e o envelhecimento levam a um declínio da qualidade e quantidade de mitocôndria, ou o contrário, se é um declínio na qualidade e na quantidade de mitocôndrias que causam as doenças crônicas e que levam ao envelhecimento. Isso tem impacto muito significativo pensando em novas terapias, pensando em, por exemplo, terapias que atuem diretamente na nossa mitocôndria para evitar diabetes, doença cardíaca e até o câncer. Coisas interessantes que virão pela frente e que agora, graças a esse vídeo resumão sobre mitocôndrias no nosso corpo, você já está sabendo. Lembrando que atividade física é o grande benfeitor aí das mitocôndrias. Vamos fechar com o nosso resumo Fala Lu sobre mitocôndrias, que são organelas presentes nas nossas células com um monte de funções importantes, incluindo a produção de energia para o exercício. E a gente pode aumentar o número de mitocôndrias nos nossos músculos, assim como a qualidade das nossas mitocôndrias, fazendo treinos que são treinos longos, leves e contínuos e treinos com alta intensidade. É isso aí, espero que vocês já estejam colocando na prática esses treinamentos, porque eu já falei em vários vídeos sobre eles aqui, eles têm um monte de benefícios para a nossa saúde, mas hoje vocês entenderam que eles impactam inclusive nas mitocôndrias, que são partes fundamentais da nossa célula para a gente viver bem e com saúde. É isso aí e até o próximo vídeo.